Fala família Liga, Igor falando, e hoje eu vou usar a análise on-chain, o relatório que a Glassnode soltou na última segunda-feira, para a gente tentar fazer um estudo e responder a seguinte pergunta: a maior correção desse mercado já foi feita ou ainda podemos ter uma correção maior do que já aconteceu? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem lives e vídeos exclusivos para os membros todas as semanas e sempre estamos lá atualizando diariamente. Tanto longo prazo como price action com o Rodrigo, a gente tem mandado também muitos lançamentos de NFT que a gente entra, que a gente está avaliando, que a gente está estudando, então tem sido bem legal. A gente está deixando cada vez melhor lá o clube de membros, dá uma olhada, o link tá na descrição do vídeo. Mas vamos lá, porque hoje a gente vai fazer um estudo para a gente tentar justamente entender e compreender quais são as probabilidades de que a maior correção, a maior capitulação desse mercado já tenha ocorrido, ou se não, se historicamente, se a gente olhar nos padrões, a gente ainda tem sim uma grande correção para fazer antes de resetar esse ciclo e iniciar o próximo ciclo do fundo ao topo. E como vocês sabem, antes do próximo supply shock que vai ocorrer em 2024, antes do próximo halving. Então, vamos dar uma olhada em relação justamente ao relatório que a Glassnode soltou. Foi um dos relatórios mais interessantes que eu vi das últimas semanas, justamente porque ele tenta responder essa pergunta. Antes de começar, é sempre bom frisar que não existe certezas nesse mercado, não existe garantias nesse mercado. A gente vai aqui tentar fazer um estudo para ver qual é a probabilidade disso, mas óbvio que sempre nesse mercado tudo pode acontecer. Vista suas calças de gente grande, saiba o risco que você pode correr e faça suas próprias análises também. Então vamos lá, vamos direto aqui porque a gente vai lá para 22 de janeiro de 2022. Então a gente vai lá para o início do ano e naquele momento o Bitcoin ele estava 33 mil dólares. Então com o Bitcoin a 33 mil dólares, a gente estava com uma distribuição de Bitcoin por faixa de preço dessa forma. O que são essas barras amarelas? Essas barras amarelas elas significam os bitcoins, a qual nível de preço eles foram movimentados pela última vez. Então você tem aqui uma dinâmica mais ou menos homogênea aqui, quando lá em 22 de janeiro, naquele momento o Bitcoin ele tinha feito ali o fundo em 33 mil dólares, foi um momento de pânico maior no mercado, foi o momento da última grande recapitulação para 33 mil dólares. Então a dinâmica do mercado em relação a bitcoins distribuídos e movimentados pela última vez por faixa de preço estava mais ou menos assim. Então a gente tinha aqui uma coisa meio homogênea, aqui a gente tinha um certo mesmo nível aqui de Bitcoin distribuído em 35, 42, 47, 57 e até mesmo aqui 63. Então gravem isso, ele bota aqui essa linha azul, porque essa linha azul a gente vai passar agora aqui para baixo. Então essa linha azul aqui é como tá esse gráfico aqui, que mais uma vez é como estava distribuída a oferta de Bitcoin em 22 de janeiro, na última capitulação que a gente fez para 33 mil dólares. Agora, a gente tem essa distribuição aqui no presente. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muitos bitcoins se movimentaram, obviamente. Tem praticamente 3 meses desde 22 de janeiro. Então, de lá para cá, muitos bitcoins foram movimentados. Então, a gente tem aqui, o on-chain dá isso pra gente. A gente tem uma nova redistribuição de bitcoin de hoje. Então, aqui, basicamente, a Glassnode faz, ela compara como estava a distribuição de bitcoin lá em janeiro, no dia 22, para agora, como está essa distribuição. E a gente nota que ocorreram mudanças significativas aqui. E a conclusão que a gente chega com essas mudanças, e por isso que o on-chain é tão interessante, um dos únicos ativos que consegue te dar essa transparência de oferta em relação ao que você está analisando, é porque você vê aqui muito claramente que essas barras aqui centrais, elas aumentaram bastante em comparação ao último gráfico, mais uma vez, era aqui essa dinâmica azul. Então, no último gráfico, estava todo mundo mais ou menos aqui equilibrado, e agora a gente teve aqui nitidamente uma maior acumulação, uma maior movimentação de bitcoins aqui nessa faixa de preço. Só que para isso ter acontecido, se um bitcoin ele foi movimentado aqui, ele tem que ter saído de algum lugar. Qual era a última vez, então, que esse Bitcoin tinha sido movimentado antes de ser movimentado, então, para cá? E a gente chega à conclusão, agora olhando aqui a linha azul, que diversas barras aqui com preço superior aqui a 45 mil dólares foram diminuídas. Então, todas essas barras amarelas que estão menor que a linha azul, significa que
lá em 22 de janeiro, aqueles bitcoins eles tinham sido movimentados pela última vez aqui, só que hoje eles saíram daqui e foram movimentados então novamente para uma redistribuição aqui nesse nível de preço. Então a gente chega à conclusão que todos esses bitcoins aqui acima de 45 mil dólares, se eles tinham sido movimentados pela última vez aqui em 22 de janeiro e agora eles foram reacumulados, removimentados para cá, isso significa que essas pessoas que movimentaram ele, obviamente são pessoas que realizaram prejuízo, porque a última movimentação tinha sido aqui 45 mil dólares ou mais, e elas redistribuíram aqui para em torno de 37 a 40 mil dólares. Então, essas pessoas realizaram prejuízo. Todas as bolas vermelhas que vocês estão vendo aqui, vocês notam que é o quê? Uma diminuição de Bitcoin que está nessa faixa de preço. Então, saíram daqui e vieram para cá, nessas barras grandes. Então, essas pessoas realizaram prejuízo para cá, por isso que a Glassnode bota aqui muita realização de prejuízo entre 46,52 e 57,62 e 66, ou seja, todo mundo que comprou mais ou menos por aqui veio realizar aqui nos últimos 3 meses, principalmente, na minha opinião, nas últimas semanas aí onde o Bitcoin estava bem bearish e alcançou aí 37 mil dólares. Então a gente teve essa redistribuição aqui de pessoas realizando prejuízo, mas a gente também teve aqui, como vocês podem ver, nessas barras aqui de 32 a 35, que elas também estão menores aqui do que a onda azul. Então significa que hoje a gente tem menos Bitcoin nessa faixa de preço do que a gente tinha lá em 22 de janeiro. Então isso significa que isso foi realizado lucro, porque essa oferta saiu daqui e veio para cá. E uma pessoa que tinha comprado aqui, vendeu aqui, ela realizou lucro. Então a gente tem uma nova redistribuição no mercado que está dessa forma, só para vocês entenderem, resumir. Então a gente viu uma maior concentração de Bitcoin agora entre 37 e 41 mais ou menos, e se tornou pelo on-chain a zona mais importante, o suporte mais importante de preço, e para se formar esse suporte a gente teve realizações de lucro dessa faixa de preço aqui e várias realizações de prejuízo de pessoas que tinham comprado aqui. Essa é a conclusão que a gente chega só analisando isso. Mas agora a gente vai descer e vai continuar para ver dessa barra amarela aqui. A gente vai entrar dentro dessa barra amarela aqui, dentro de cada uma barra amarela. Essas barras amarelas, elas têm dentro delas, então dentro de cada faixa de preço, a pessoa que detém aquele Bitcoin, ela é um holder, ela comprou há mais de 5 meses, é 155 dias na verdade, para ser mais preciso, ou ela é um short term holder, que chama, ela é um comprador de curto prazo ou ela é um comprador de longo prazo. É isso que esse gráfico aqui dá pra gente também. Em azul são os compradores de longo prazo e o vermelho são os compradores de curto prazo. Então a primeira coisa que a gente nota, eu vou pedir para vocês focarem aqui de 50 mil a 70 mil dólares. Notem que a grande parte das pessoas que têm bitcoins que foram comprados de 50 mil para cima, que é essa faixa de preço aqui justamente, elas são compradores de longo prazo, são os holders, são pessoas que compraram ali mais de 50 mil dólares e são carteiras com histórico aí de compra de holder. Carteiras que acumulam bitcoins por mais de 155 dias. E a gente sabe que essas carteiras, os holders, eles tendem a sentir menos a volatilidade no mercado, porque os holders, eles são pessoas que teoricamente já sabem do que se trata o Bitcoin, enxergam o valor no Bitcoin, por isso eles compram há muito tempo e eles sentem menos a volatilidade, eles não se assustam quando o preço cai, muito pelo contrário, eles aproveitam para acumular mais. Então a primeira coisa que a gente tira aqui de conclusão é que é muito positivo ver que os bitcoins comprados na sua maioria de 50 mil para cima são bitcoins que estão na mão de compradores de longo prazo e não de compradores de curto prazo que podem soltar o seu Bitcoin a qualquer momento. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.